Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos e quero neste dia partilhar um pouco com vocês da minha reflexão para o Evangelho desta quinta-feira. Quinta-feira que nós celebramos dentro da oitava da Páscoa, ou seja, uma extensão do mistério que nós celebramos, da solenidade que nós celebramos agora neste domingo. Então, a Igreja estende essa festa maravilhosa que é a ressurreição do Senhor durante o período de 8 dias. Ressuscitou! Ressuscitou! Oh, oh! Ressuscitou! E ficou muito desafinado, uou. E no Evangelho desta quinta-feira da oitava da Páscoa, nós temos o texto de Lucas, no capítulo 24, versículo de 35 a 48. O texto do Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem dos discípulos de Emaús, onde eles encontram o Senhor pelo caminho e o reconhecem no partir do pão. Eles voltam então para Jerusalém e contam para os outros aquilo que tinha acontecido com eles, como eles tinham reconhecido Jesus. E Jesus então, aparecendo ali para os discípulos naquele momento, mostra-lhe as mãos e o lado. O texto nos diz isso. No versículo 40 diz: Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. E Jesus então aparece ali para os discípulos e eles pensam que é um fantasma, mas, no entanto, o Senhor mostra-lhe as mãos e os pés. Na verdade, Jesus mostra o lugar onde tinha sido colocados os pregos da sua crucificação. E eles, então, ficam assustados com aquilo. Mas o texto, ele coloca uma coisa muito interessante, um detalhe que é muito importante, que às vezes atrapalha a nossa fé. Diz o seguinte no versículo 41: mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Vejam, nem sempre alguns sentimentos ajudam na nossa fé. Às vezes alguns sentimentos humanos, eles atrapalham a nossa fé em Jesus Cristo. Até mesmo quando nós queremos acreditar em Jesus ou perceber a presença de Deus apenas quando nós temos algum sentimento. Por exemplo, às vezes, se eu não chorar naquela missa, se eu não chorar naquela adoração, se eu não cair no chão, se de repente não sentir algo diferente, então não valeu, não foi legal, não foi bonita aquela missa, não foi legal aquela adoração, não foi legal aquela oração. Não é por aí. Às vezes os sentimentos eles atrapalham a nossa fé em Jesus, porque as coisas acontecem mesmo quando a gente não sente nada. Deus age mesmo quando em nossa carne a gente não percebe nada. É interessante que Moisés fala do batismo do Espírito Santo, que ele teve logo no início da sua caminhada, que ele disse que ele não percebeu nada. A pessoa rezou ali sobre ele e ele não sentiu nada, não caiu no chão, não aconteceu nada de extraordinário, ele diz. Mas no outro dia ele percebeu que alguma coisa tinha sido mudada. Também na nossa caminhada, a gente vai percebendo a ação de Deus na nossa vida, e muitas das vezes, ou em algumas vezes, de forma gradativa. Não é sempre, não é logo, não é imediato. Às vezes a graça de Deus ela vai agindo também de forma, vamos dizer assim, parcelada, né? Vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240 não 300, querida, 249. É que ela estava pensando que era 300. Não cheguei lá, chegarei. Depende muito da abertura do nosso coração, depende muito também da nossa fé em Jesus Cristo. Por isso, tomemos cuidado com alguns sentimentos que podem atrapalhar a nossa fé em Jesus. Nem sempre a gente pode respaldar que Jesus ou que Deus fez alguma coisa em nós porque nós não sentimos nada, porque nós não vimos nada. Não, Deus também fala no silêncio, Deus fala quando Ele quer, Deus age da forma que Ele quer. Por isso, nesse dia, quero desejar a você a alegria da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá um like e Shalom!